todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, especialmente, temos a Lucatec aqui conosco, trazendo uma novidade bastante importante para o nosso setor, principalmente os nossos associados. Queremos agradecer a participação de todos os patrocinadores, Lucatec, uma delas, que incentiva, apoia, acredita nas ações aqui da Assoban. Nosso muito obrigada. A Multicis, representada aqui pela Camila, a PPRO, Siga 2R, não sei se o Ricardo está por aqui, pessoal da VucaFlex também. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado pela disponibilidade de todos. A Assoban, Bandag, parceiro de longa data, parceiro importantíssimo na história da Lucatec. E hoje a gente está aqui em primeiríssima mão. A gente, na verdade, está preparando o lançamento oficial para amanhã de manhã. A gente está em primeiríssima mão aqui para falar da RecaPro. Mas não tem como não falar um pouquinho da Lucatec antes, em função desses últimos 25 anos. A gente começa o negócio há praticamente 25 anos atrás, e ali em 2009, 2010, já com uma ênfase em equipamentos, e a gente apostou desde o início em não trazer mais do mesmo. A nossa ideia era, bom, o que a gente pode trazer de inovação e tecnologia para a gente conseguir dar saltos, que um mercado de reforma tão grande como é o mercado de reforma de pneus do Brasil tinha a oportunidade e a gente sabia que merecia. Então, começa lá essa caminhada com a Lucatec ali em 2008, 2009, com máquinas, e nos últimos, principalmente 10 anos, a gente percebe assim, a introdução de tecnologia e a automação de processos no nosso setor. Aqui no Brasil, ele andou muito. A gente tem ali alguns marcos. O lançamento da Raspa Robô, em 2013, foi um momento muito importante na história da Lucatec, e também nessa introdução da automação no setor de reforma de pneus. Os painéis de autoclave, que isso sim, já há uns bons 25 anos, até um pouco mais, já estão auxiliando muito o setor no controle e na qualidade da etapa de vulcanização dos pneus. As extrusoras para aplicação de ligação na sequência, roletadeiras, e toda essa automação que vem vindo, e faz com que o Brasil hoje se posicione como um dos principais players, não só em volume, que é o segundo maior mercado de reforma de pneus do mundo, mas também em termos de tecnologia, em termos de qualidade de processo, qualidade de produto. Quando a gente fala de um pneu reformado, tem muitas... A combinação do rádio e do processo. Então, a gente viu esse bolso acontecer com muita força nos últimos anos. Então, bom, falando um pouco de Lucatec até aqui, a Assoban, Bandag, um parceiro muito importante na caminhada da Lucatec. E esses últimos anos, eles vêm nos mostrando que existem mais oportunidades dentro do mercado. E a gente já atingiu, sim, uma participação muito grande, principalmente nos grandes e médios reformadores do Brasil. Muitos deles já têm tecnologia Lucatec, na etapa de raspagem, aplicação de ligação, automação do processo de vulcanização. Mas a gente sabe que tem um nicho do mercado aí que está mais ali relacionado a reformadores de médio e pequeno porte, que ainda tem muita necessidade e buscam, e vão precisar nos próximos anos atualizar suas plantas e contar mais com automação e tecnologia no seu processo, nas suas casas, nas suas reformadoras. Então, o intuito de tornar a tecnologia e a automação de processo mais acessível para um grupo maior de empresas, a gente vai lançar hoje, aqui em primeira mão, a RecaPro. A RecaPro é um projeto que a gente vem trabalhando aqui nos últimos 2, 3 anos, e a gente, qual é a ideia? É pegar toda essa caminhada que a gente teve em desenvolvimento de tecnologia com a Lucatec, todo o aprendizado, ali, tudo que a gente já entrega com as nossas máquinas, e trazer isso para uma linha de equipamentos que vai seguir tendo muita automação, muita qualidade de processo, só que a gente foca, então, nessas reformadoras de pequeno, médio porte. E para isso, o nosso objetivo é fazer com que esses equipamentos cheguem no mercado
com toda a qualidade que vocês já conhecem, mas com preços mais acessíveis. Que isso vai permitir que a gente amplie esse escopo de trabalho. Qual é a ideia da conversa aqui hoje? É fazer um bate-papo bem descontraído. A gente está dentro da fábrica, a gente quis fazer esse formato, né? Ter aqui algumas das máquinas da Recapro, para a gente depois dar uma caminhada, vocês já conheceram um pouco de alguns desses equipamentos. 3 equipamentos saíram daqui ontem, eles já estão a caminho de São Paulo, vão estar na Pneu Show. Então, a nossa raspadora automática da Recapro, a aplicadora de ligação e a roletadeira vão estar expostas na Pneu Show. Já fica aqui mais uma vez o convite para receber vocês lá no stand da Lucatec e mostrar também ali ao vivo, em primeira mão, esses 3 equipamentos. Tá, gente? Então, mais uma vez o agradecimento a esse parceiro que é a Bandag e a Soban. E até hoje, durante a reunião, a nossa ideia é ter um formato, a gente sabe que tem lá no final algumas perguntas, mas durante a apresentação, aqui durante a caminhada, se alguém tiver alguma dúvida e quiser já fazer a pergunta, podem ficar bem à vontade. O Eduardo está aqui com a gente também, então as dúvidas mais técnicas ele vai poder nos ajudar. E claro, comercialmente, depois o Mário vai estar próximo hoje na reunião e depois da reunião com vocês, para apresentar um pouco melhor, né, das questões comerciais dessa nova linha de equipamentos. Tem um vídeo, gente, eu não sei, Juliane, se isso está na mão com vocês, eu acho que, de repente, a gente está com o Antônio. A gente apresenta um vídeo bem curto, um vídeo de 1 minuto, para você sentir um pouquinho do que é a Recapro, e depois a gente volta aqui para a fábrica para mostrar mais detalhes. Conheça a tecnologia que vai deixar a sua reformadora de pneus muito mais simples e eficiente. Chegou a Recapro, com equipamentos fáceis de operar e prontos para atender o ritmo do mercado. Feitos para quem precisa de eficiência o tempo todo. É mais produção e menos custos. E muito mais estabilidade e menos manutenção. Tudo para movimentar muito mais do que o seu negócio. Recapro, a máquina certa para quem não pode parar. Tá ótimo. O vídeo ele fica um pouco nesse formato online, pelo menos para a gente aqui, ele trava um pouco às vezes, mas amanhã esse vídeo já está no YouTube. Se vocês procurarem Recapro no YouTube, ele vai estar lá. E amanhã a gente vai disparar algumas listas de transmissão e newsletter com esse vídeo, com um pouco mais de informação sobre os produtos. Ficou legal, Lucas. Você deu umas travadinhas, mas o áudio ficou perfeito e deu para ver a imagem com tranquilidade aí. Então, gente, assim, qual é a ideia aqui, né? Falando, já mergulhando mais na Recapro. A gente vai ter uma raspa automática, né? É uma raspa, para quem já conhece as máquinas da Lucatec, a raspa robô, e vai ver a interface dela, vai ver que ela tem muitas características da raspa robô. Então, uma reformadora que for operar com essa máquina da Recapro, se por algum motivo o operador ele já tenha operado uma máquina da Lucatec, ele vai se sentir muito à vontade, ele vai reconhecer muito ali do produto, porque também não faz sentido mexer numa tecnologia e numa interface que a gente já consagrou e já tem reformadoras aí utilizando a raspa robô, tem máquinas operando já há 13, 14 anos, né? Então, a gente trouxe isso para a Recapro. Claro que ela não é um robô, lá na feira vocês vão poder ver, ela tem uma tecnologia de mesa XY, né? Ela é um pouco diferente, mas isso em termos de qualidade de processo e o que ela vai entregar não muda nada. Nós tivemos a oportunidade, o Eduardo depois pode falar um pouco também, de ter o time da Bandag com a gente nesses últimos meses. A gente pôde rodar essa máquina, né, junto com o time da Bandag, até para poder fazer todas as constatações e testes, né, que são importantes, que a gente precisa ter essa aprovação da Bandag para fazer qualquer movimento.
A gente fez questão de ter tudo isso muito bem organizado antes, né? Tanto os testes com a raspadora automática, com a própria extrusora para aplicar ligação e com a roletadeira. Então, isso é ponto de partida, né? Ter essa aprovação da Bandag para depois poder apresentar aqui para a Soban e para os credenciados. Em termos de entrega, a performance dessas máquinas, desde o início, lá quando a gente começou a testar as máquinas, já lá alguns anos atrás, no início do projeto, nos surpreendeu pela qualidade, né, e como a gente conseguiu manter essa confiabilidade de processo e qualidade de entrega. Claro, o que muda, né, e eu já recebi essa pergunta, mas está vindo a Recapro agora e a Lucatec, né, o que acontece com a Lucatec? A Lucatec segue lá no posicionamento dela, ela tem esse foco em clientes de médio e grande porte, que precisam de uma máquina que vai poder entregar mais pneus por hora. Máquinas, a gente tem clientes hoje que tem raspas robôs que uma única máquina produz perto de 10 mil pneus por mês. Só que a gente sabe que essa realidade, essa robustez em termos de velocidade de processo que a Lucatec entrega, muitas vezes ela sobra e chega a ser até em excesso para uma reformadora que vai estar ali reformando seus 1.000, 1.500, 800 pneus por mês. Então, a Recapro chega para atender esse nicho, né? Então, a mesma qualidade, só que, claro, uma reformadora que vai ter uma necessidade de produção com um volume menor, né? Mas, em termos de equipamento aqui, a gente está falando, né, Mário, assim, a interface que a gente vai ver da raspa ali é muito parecida com o que a gente tem com a Lucatec hoje. Sim, tanto a interface quanto o modo de operar o equipamento, né, a familiaridade dos operadores que já conhecem o produto Lucatec, que já operam com os nossos equipamentos, trabalharem com o produto Recapro, vai ser extremamente facilitado para eles. As interfaces são rigorosamente as mesmas. Até a cara do módulo de raspagem, ele lembra muito a raspa robô, mas a tecnologia de automação é distinta. Do ponto de vista de produtividade, a gente vai ter também uma situação muito próxima daquilo que o mercado já conhece em termos de velocidade do processo, volume de pneus que possa ser suportado pelo equipamento, alinhado com aquilo que já é conhecido das máquinas de entrada da raspa robô. A raspa Recapro também vai trabalhar a mesma grandeza. E quando nós falarmos de extrusão, de roletagem, a gente fala de ciclos que se equivalem e que são conhecidos já pelo mercado, que vão enxergar essas similaridades e essa familiaridade vai dar tranquilidade para todos, né? E aqui, né, Mário, a gente não acredita numa competição entre as duas marcas, né, porque as duas estão aqui junto, né, na mesma empresa, no mesmo grupo aqui da Lucatec, só que existe esse nicho que precisa de um equipamento em termos de custo mais competitivo. Sim. Então, o que a gente está fazendo aqui é ampliando o nosso portfólio e ampliando o nosso escopo de possibilidades de como a gente pode atender cada cliente e cada tamanho de cliente, né? Isso é importante. E a gente sabe que, às vezes, uma reformadora que está ali por volta dos seus 1.000 pneus, um pouco menos, a gente tem clientes com raspa robô com 600 pneus, né? Exatamente. Então, a gente sabe que existe essa viabilidade, mas muitos dessas reformadoras, dependendo da região e do grau de competitividade que se tem, e até do investimento, da disponibilidade para o investimento, eles precisam ter acesso a um equipamento com preço mais competitivo, sem perder qualidade de processo, sem perder a automação, e aí que a gente entra com a Recapro para preencher essa lacuna. Nós estamos falando muito dos pilares que trouxeram a Lucatec até a realidade que todos nós conhecemos. Então, nós estamos falando da produtividade, da tecnologia, da robustez dos equipamentos, tudo isso está preservado na linha da Recapro. Porém, o que nós temos é uma realidade que nós vamos trabalhar de uma forma competitiva comercialmente, né, com uma realidade que se aproxima mais à expectativa e às possibilidades do mercado das reformadoras de médio e pequeno porte. É uma solução orientada para essa parcela do mercado que até então desejava o produto Lucatec, mas muitas vezes se sentia distante
como uma realidade econômico-financeira e que vai se sentir mais próximo e mais seguro para a tomada de decisão no que diz respeito a essa linha de equipamentos. Perfeito. E aqui a gente falou muito da raspa-robô, da extrusora e da roletadeira, né? Mas o que também se amplia com o escopo da Recapro agora são outras máquinas, né? Que a gente passa a ter, que a gente não tinha na linha Lucatec antes. E um pouco do que a gente vai mostrar aqui dentro hoje para vocês são essas outras etapas do processo, né? Essas outras estações que a gente não contava antes com a implementação Lucatec e que a gente passa a contar agora com a Recapro. A gente falou aqui de automação, né, Mário? Mas é importante lembrar, linha Recapro NR12, a gente não perde em nada em relação à segurança. As máquinas já nascem assim com esse olhar, isso é importantíssimo, né? Então, questões de segurança também... Todas preservadas. Sempre lá em cima, a gente está sempre olhando isso quando desenvolve produto. E para algumas máquinas para futuro, a gente está falando de máquinas com CLP e que vão ter a capacidade de estarem conectadas também. Né, um pouco, eu estou vendo a Camila aqui na reunião, e ela e o Zanoni falaram muito a gente acabou falando, até no fim da reunião teve uma troca muito bacana com todo mundo que estava presente, em relação a trazer essa conexão, dados, né, para dentro da fábrica, e a gente sabe a importância desses equipamentos que estão vindo agora também, já estarem com essa capacidade prontos para auxiliarem depois os ERPs, os softwares de controle, que tem aí para futuro, a gente tem certeza que essa questão dos dados, da informação dentro das plantas, para tomar melhores decisões em relação a layout, para conseguir medir melhor a performance, né, da própria planta, dos operadores, para ter rastreabilidade de processo, que é importantíssimo também. A gente sabe que essas máquinas também, elas precisam estar prontas para essa nova fase. E a Recapro vai chegar já também aí, pronta, para estar trabalhando com dados, e isso vai posicionar essas reformadoras, né, que talvez hoje estão um pouco mais distantes de ter uma automação, talvez algumas até, em termos de sistema, está um pouco mais precário, mais distante. Com isso tudo, né, com RP, com máquinas que podem estar conectadas, isso vai trazendo um salto de qualidade, né, para o processo de reforma e para essas reformadoras. E esse salto de qualidade, ele vai fazer com que a gente entregue um produto muito mais confiável ali na ponta, né, Mário? Sem dúvida. É isso. Gente, a ideia é dar uma volta aqui na planta, aqui onde a gente tem as máquinas da Recapro, mas, claro, se alguém tem alguma dúvida já nessa etapa, quiser fazer alguma pergunta, podem ficar super à vontade. Se a gente esqueceu alguma coisa aqui nesse início de apresentação, por favor, fiquem à vontade para perguntar também. Oi, boa tarde. Se fala. A minha pergunta é com relação à produção dos equipamentos não vão ser exclusivos para as redes Bandag, né? Isso. Berto, hoje a própria linha Lucatec, né, vai acontecer o mesmo com a Recapro. A gente passa, claro, por um processo de homologação dos equipamentos dentro da Bandag, e a partir disso a gente tem que respeitar uma série de quesitos que a Bandag nos traz, né, nesses desenvolvimentos. Tem a questão das cores, né, a gente está vendo aqui hoje as máquinas que estão aqui, elas estão numa cor clara, uma cor branca, que é a cor de lançamento, é a cor que elas vão estar disponíveis para o mercado. Mas é bem provável depois que com o tempo, com a Bandag, a gente vai ter que combinar para já transformar esse equipamento talvez na cor Bandag. Essa opção ela vai estar aberta, né? E até de trazer, às vezes, algum dispositivo, alguma questão que a Bandag queira trazer. A Lucatec sempre fica muito disponível e aberta para fazer customizações e adequar qualquer equipamento ao processo que o nosso cliente final precisa. Mas sim, hoje a Lucatec e a Recapro, a gente já comercializa nossos equipamentos para diversas bandeiras, né? E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a Lucatec teve até aqui, sabe, Alberto? E até acho que para a Recapro vai ser importante também, porque com isso a gente consegue participar de várias realidades técnicas diferentes. E isso contribui muito para a nossa engenharia aqui, para o desenvolvimento do produto. Quanto mais processos diferentes a gente participa, mais a gente vai aprendendo, né, e vai conseguindo trazer esse aprendizado para dentro dos equipamentos. Um exemplo, assim, por exemplo, um exemplo que eu posso trazer que é uma diferença grande que tem entre alguns fabricantes. Alguns fabricantes trabalham com um rolo longo de banda, outros já trabalham com a banda na medida.
isso, olhando assim, no primeiro momento, parece uma coisa simples, mas isso tem um impacto dentro do layout da planta e tem um certo impacto dentro do processo do reformador. E a gente participa de ambos os casos, né? Então, a gente vai fazendo esse ajuste e talvez com o tempo agora, como aconteceu com as máquinas da Lucatec, tem algumas particularidades que vão ser exclusivas da rede Bandag. Então, essa minha pergunta é justamente pela exigência, né, que a rede Bandag tem em termos de padronização de cores e as parametrizações dos equipamentos. Então, pelo que eu entendi, para cada bandeira, vocês vão fornecer cores distintas e padronizações de acordo com o processo. Perfeito, é isso mesmo. Aqui eu estou com o Eduardo. Eduardo, já me ajuda aqui. Eduardo conhece tudo dos padrões, né, e da parte técnica, mas as cores já de antemão, Edgardo, sim, nós vamos produzir isso de acordo com como a Bandag nos encaminhar e como ela preferir, a gente vai fazer customizado. E, Eduardo, fala um pouquinho do processo, né? Fica só um pouco mais perto para entrar o microfone. Pessoal, a gente, como o Mário já vinha falando e o Lucas também, os equipamentos da Recapro, eles seguem os critérios que a Bandag coloca como obrigatórios no processo, para o processo, né? Ou seja, a gente vai preservar toda a segurança de processo que a Lucatec já entrega hoje nos seus equipamentos, eles são mantidos na Recapro, na linha Recapro. A gente teve até a oportunidade aí de fazer algumas verificações, né, com o pessoal da Bandag, né, o Rafael, acho que ele está presente aqui conosco na reunião, Rafael e a equipe técnica, né, participaram aqui conosco de alguns testes, né, para a comprovação do processo da extrusora, da raspa e da roletadeira, né, as máquinas que mais imprimem processo ao reformador, né, justamente para a gente validar com eles o processo Bandag, para ver se realmente, comprovação por parte deles, né, de que realmente essas máquinas estão entregando o processo exigido pela Bandag. E o feedback que a gente teve, depois eles vão comentar isso, de todos os equipamentos atenderam na íntegra o processo Bandag. Ok. Consegui responder na íntegra a tua questão, né? Sim. Eduardo, nós temos uma questão aqui no chat do Jair Delgado, da Bridgestone. Obrigada, Jair, pela contribuição. A Lucatec tem uma estimativa no Brasil de quantos por cento representam no mercado brasileiro os pequenos e médios recapadores? Juliana, a gente trabalha aqui muito com números que a BR apresenta, e o nosso setor tem, acho que, um desafio pela frente, né, de conseguir ter um pouco mais de estatística e esse número um pouco mais claro. Mas, assim, eu vou falar das últimas estatísticas que eu lembro da BR, né, que estou falando agora não em volume de pneus, mas em quantidade de reformadoras. Pelo que eu lembro, mais da metade dos 1.100, 1.200 reformadores do Brasil são plantas que produzem menos de 600 pneus por mês. Mas isso são estatísticas que eu lembro lá da BR, eu não sei se isso está atualizado, foi a última vez que eu vi, era mais ou menos isso. Então, tem um parque com plantas menores bem considerável no Brasil. Tem um desafio, e essas plantas têm um desafio grande por automação, né, por máquinas com mais tecnologia embarcada. Algumas das plantas me surpreendem, né, tem muitas plantas com... a gente tem vários clientes com 600, 800 pneus que já utilizam hoje máquinas da Lucatec, né? A gente já viu esse movimento. Quando começou lá, as primeiras máquinas com tecnologia chegaram, a gente trouxe para o mercado as primeiras, naturalmente esse movimento começou com as grandes reformadoras. As grandes reformadoras foram os primeiros clientes, né? Foram os primeiros a adotarem a tecnologia, até porque tinha ali, eles conseguiam perceber um payback, um retorno do investimento muito rápido com as máquinas automáticas. Eu lembro de visitar algumas plantas que tinham 3 a 4 raspadoras manuais. E com uma raspadora dupla, elas conseguiram depois ter o volume de produção, entregar o volume de produção que às vezes 3 raspadoras automáticas, era necessário 3 raspadoras automáticas para entregar. Então, teve ali, esses foram as primeiras empresas a adotar, pela facilidade de entender o retorno do investimento.
E foi passando o tempo, claro, a tecnologia começa a avançar, o mercado começa a exigir mais tecnologia e os médios e alguns pequenos também começaram a procurar por máquinas automáticas. Mas existe ainda uma boa fatia do mercado, aqui respondendo o Jair, que atuam com máquinas mais manuais, máquinas mais antigas e que precisam fazer uma renovação no seu parque industrial. Ok, obrigada. Até um comentário aqui do Buffon, que a média na rede Bandag de pneus produzidos por mês, ela é inferior a 1.000 pneus, né? A gente tem um cenário, e aí acho que entra também o papel fundamental das entidades contribuindo com essas estatísticas, né? Com esses números. Sim. Para a gente, quanto mais número estatística tiver, é melhor para a tomada de decisão, a gente consegue direcionar melhor os desenvolvimentos, né? Mas tem um mercado importante de plantas menores e carente de tecnologia, que acho que a gente vai conseguir agora cuidar melhor endereçar melhor, né, esse desafio dessas reformadoras. Obrigada, Lucas. Isso. Gente, podemos dar uma volta aqui, fazer um tour rápido para mostrar um pouquinho das máquinas, e a gente vai pegar uma outra câmera para ficar um pouco mais fácil, e nos interrompam, porque agora talvez a gente não vai estar conseguindo ver tão bem vocês, nos interrompam a qualquer momento, qualquer dúvida. Eu vou fechar esse microfone aqui, vamos abrir o outro. Pessoal, então, vou apresentar aqui de uma forma... Só um pouquinho, um microfone. Uma forma muito informal, apresentar os equipamentos aqui que a gente conseguiu colocar aqui nesse momento aqui dentro do... Ô Lucas, só para avisar então, que a imagem continua da câmera antiga, o som está na câmera nova, eles estão levando lá, mas não mudou a imagem. Dois lados articulados, acionados por cilindro pneumático, né? Uma máquina, como a gente já vem falando, né, mantendo robustez, é uma máquina extremamente robusta, para ver na estruturação dela, né? Lucas, e com ganho de ergonomia para o operador. Ficou na tela do Eduardo. Não está dando para ver a máquina. Disco. Não dá para ver. Só deu para escutar. É que agora você está no mudo, aí eu não estou te ouvindo o que você está falando. Mas... desculpa. Vamos tentar resolver aqui o probleminha técnico. Vocês escutam? Richard, tem outra eu escuto. Tem outra? Ah, tá, agora aqui, tá, não tá bom, eu que não tava... Tá, eu vou fechar esse microfone aqui e esse vídeo aqui. Tá, agora você pode desligar seu vídeo ou o seu som aí. Remover da chamada, não. Vou falar mais perto aqui para Isaac, a gente vai mostrando o equipamento, eu vou falando próximo aqui, para que vocês escutem bem. Eduardo, um overview, assim, não vamos, acho que conseguir lembrar muito no detalhe. Perfeito. Então, mesa de montagem, né, como já vinha apresentado para vocês. Aqui a gente tem, então, a envelopadeira, né? Envelopadeira também, bastante robusta, tá? Com coletes com rolamento, né? Para preservar a vida do envelope. Estante de envelopes. Um acessório bastante interessante aí, necessário, né? Para a vida útil dos envelopes. Aqui, então, a gente vai para os cavaletes, né? Cavalete de escariação. Um elevador pneumático, né? Possibilidade aqui com o braço articulado para colocar o chicote. Né? Estante para o ferramental. Né? Então, já vem nele, já pronto. Uma estante para colocar todas as ferramentas, né? E todas as pontas montadas, enfim. Aqui a gente vai, então, para o cavalete de enchimento. Né, que ele é acionado, com elevação pneumática também, e já a possibilidade aí para botar o rolo de enchimento. Né. Depois vamos aqui para a mesa de preparação de bandas. Isso aqui é legal mostrar para vocês, justamente o que o Lucas vinha falando, essas diferenças entre fornecedores, né, de insumos, como no caso a Bandag, né, utiliza rolos de 12 metros. Então, para facilitar a ergonomia aqui do operador, tem esse acessório, tá, junto da mesa de corte, mesa de preparação e corte, né, onde pneumaticamente você levanta esse rolo de 12 metros para facilitar aqui na ergonomia e a deposição da banda sobre a mesa.
então a mesa, né, de preparação de banda, aqui outro extremo, a calandra. Se perguntar, a gente tem módulos, né? Sim, esses equipamentos são individualizados. Posso comprar a calandra separadamente da mesa e separadamente da máquina de corte. E a máquina de corte a gente tem a opção um disco de corte, como esse aqui, né? E também guilhotina, né? Essa aqui, no caso, que a gente tem aqui agora, que está montada aqui dentro, então, ela é com disco de corte, né? Onde faz o corte da banda e já deixa a textura na cabeceira da banda. Agora eu vou mostrar aqui um outro equipamento, que é o cavalete de preparação e aplicação de concerto, né? Ele é pneumático, a elevação dele para a boa ergonomia, né? Trabalho do operador, e abertura também pneumática, abertura dos estalões do pneu, onde ele vai fazer a preparação interna, a preparação do concerto e aplicação, logo na sequência, a aplicação do concerto, do manchão, né? Aqui a primeira na linha, né, que seria a primeira lá, máquina de limpeza e exame. Então aqui temos a nossa máquina de exame, com a plataforma aqui de elevação, né, para levantar o pneu. Coloca ele sobre a mesa de trabalho, né, e ela então tem elevação e também a abertura aqui dos talões, né, o sistema de iluminação, uma máquina bem ergonômica de utilização, né. Elétrica, né? Elétrico para fazer o giro do pneu e pneumático os movimentos. Então, gente, basicamente, o que nós temos neste momento aqui dentro da Lucatec são esses equipamentos. Como o Lucas comentou, a raspadeira automática, a extrusora e a roletadeira, elas estão indo lá para a feira, embora a gente já tenha algumas máquinas em campo, né, em operação, mas as que a gente tinha preparado aqui para o nosso, vamos dizer assim, showroom, elas estão em transporte lá para Pneu Show, estará lá no nosso stand, e a gente vai ter o prazer em apresentá-las para vocês lá. O Antônio está de posse de uma imagem, tanto da raspa, quanto da extrusora, quanto da roletadeira. Vou pedir para que o Antônio compartilhe agora a apresentação com vocês. O Eduardo fez um comentário importante que vocês compreendam. Nós estamos fazendo o lançamento formal da linha Recapro agora, porém nós já comercializamos 3 raspas Recapro. Uma delas está em operação, outras 2 estão em fase de instalação, uma inclusive vai estar sendo instalada na semana da feira, e temos uma extrusora já em operação também. Então a gente está tendo a felicidade de fazer o lançamento da linha já com a linha em operação, em plantas, para que a gente possa, inclusive, em breve estar disponibilizando imagens da operação, do equipamento, e tornando aí a tomada de decisão dos interessados até favorecida por essa confiança de que o equipamento já está materializado à frente dele, já está operando em plantas do mercado, já está enfrentando o mundo real com a performance que todos nós desejamos, né? Antônio, compartilha aí os equipamentos, por favor. Já está em tela, seu marido. Já está a extrusora. Já está aparecendo a extrusora aí. Eu acho que essa é a raspa. Gente, essa aqui é a nossa extrusora. Extrusora. Aplicadora de HDCS, né? Isso. Então, essa aqui, como o Mário já muito bem lembrou ali, a gente, antes sempre de colocar qualquer equipamento no mercado, a gente tem que colocar o equipamento em algum lugar para ser um campo de prova realmente robusto para ela girar, funcionar e a gente ver se realmente está tudo ok com o projeto. E essas máquinas, né, até antes da gente ter feito essas vendas que a gente fez, elas já ficaram por um bom tempo ali em testes. E aqui, quando a gente olha a extrusora, né, o que a gente está compartilhando, o que a gente traz da Lucatec para cá? Todo o canhão, que é a parte da extrusora em si, o fuso e o cabeçote, onde aplica a ligação, eles são exatamente as mesmas peças que a gente já utiliza hoje na Lucatec. E ali toda a qualidade, todo o cuidado e todo esse know-how, tudo que a gente aprendeu nesses últimos 20 anos com essas máquinas, né? O que a gente fez, sim, foi deixar a máquina um pouco mais compacta, trabalhar um pouco nos itens de automação, para conseguir deixar essa máquina mais competitiva em termos de preço. Mas a entrega do processo aqui nos surpreendeu.
e a gente tem uma entrega idêntica em termos de qualidade de processo e performance que a gente tem com a Lucatec. Claro, com uma realidade de uma planta que vai produzir um pouco menos de pneus por hora, porque ela vai estar com foco em reformadoras com uma necessidade de produção um pouco menor por mês. Essa aqui, então, é a extrusora. Ali na parte esquerda que vocês estavam vendo antes, ali na extrusora, é a unidade de aquecimento. Sim. E refrigeração, né, Eduardo? Perfeito, exatamente. A unidade, o termorregulador, como a gente chama, tá? O termorregulador, que faz, então, o aquecimento da extrusora e também a parte de resfriamento, ou arrefecimento, melhor dizendo, da primeira zona lá que é necessária, tá? Mas ele é um item fabricado por nós. Só um ponto, a gente estava falando um pouco antes de mercado, e a gente começou a vender raspadoras automáticas em 2008. E a gente começou a vender extrusoras em 2014. 14 mais ou menos, né? Hoje a gente tem mais raspadoras automáticas em operação, se a gente comparar as duas máquinas, né? A gente ainda tem mais raspadoras automáticas em operação, mas impressiona o volume de venda de extrusoras, principalmente nos últimos 5 anos. Esse tipo de solução de aplicação de ligação direto na carcaça, ele teve um crescimento exponencial no Brasil nos últimos 5 anos, e a gente acredita que, olha, mais uns 2, 3 anos a gente vai ter o mesmo número de extrusoras e raspas, vai estar bem nivelado esse número. Porque essa máquina aqui, o payback dela, o retorno é muito rápido, em função das diferenças de preço que tem ali na matéria-prima, né, na bocha de ligação. Só acrescentando, esse equipamento a gente tem um opcional, que é uma roletadeira. Ela pode ser adquirida com a roletadeira já embarcada na extrusora, né? Sobre a coluna aí do pneu, né? Ela vai a roletadeira. Ok. Uma pergunta: o sistema de resfriamento é fabricado hoje por vocês e não mais pela Via? Aí é que está. Temos as duas opções. Temos o da Via, onde tem sistema de água gelada, né? E a água quente. E tem o nosso, que é do Recapro, que a gente está colocando na linha Recapro, que ele é arrefecimento na água gelada, vamos dizer assim, né? E aquecimento para o canhão. Ele é um pouco mais compacto, um pouco mais simples o equipamento. Mas são duas, nós temos, essa máquina pode trabalhar tanto com a unidade da Via, como essa unidade da Lucatec. Então, a gente, normalmente, nas cotações, a gente coloca isso separado, porque tem uma pequena diferença uma diferença de preço até considerável, né? E o cliente vai poder optar se vai seguir com a unidade da Via ou com essa unidade que a gente está fabricando aqui na Lucatec agora. É mais uma opção que a gente vai estar oferecendo no mercado. E as validações, isso é importante colocar, as validações que a gente fez junto com a Bandag, né, com a equipe técnica Bandag, a gente utilizou justamente esse sistema esse termorregulador, né, esse sistema aí da Recapro com este equipamento. Né, a gente fez a validação na íntegra, assim, para justamente ter o respaldo da Bandag quanto à questão técnica, né. A próxima é a raspadora automática. Manda para nós, por favor, Antônio, a foto para raspar aí. Essa é a raspadora automática, vocês estão vendo ela sem as grades de proteção, porque para fazer a foto, para divulgar o produto, é melhor fazer sem as grades. Mas assim como na Lucatec, essa máquina ela vai toda com NR12, ela tem um fechamento, ela é cercada com grades, com uma porta, né, para fazer o setup do pneu. Mas aqui a gente está apresentando a máquina sem essas. Eduardo, fala um pouquinho para a gente aqui, que é o pai da criança. Perfeito. Então, pessoal, ela tem a interface aí, né, a interface homem-máquina, vamos dizer, que é o display, a tela dela de operação. Como o Mário falou anteriormente, né, ela segue a mesma forma de operação como a raspa robô. Né? A mesma forma de colocar a receita, de colocar os dados, né, para raspagem de pneus, exatamente da mesma forma. Ou seja, um operador que está treinado numa raspa, uma raspa robô Lucatec, ele vai saber operar essa máquina aqui de imediato. Né? Não necessita um treinamento especial, se adaptar ao equipamento, é a mesma forma de trabalhar. Né? E os mesmos valores de receita utilizados em qualquer um dos nossos equipamentos, eles são os mesmos. Né?
Não tem porque essa máquina aqui, por exemplo, eu tenho que usar um raio de raspagem diferente para ficar igual ao da raspa robô. Não. São os mesmos valores, ela entrega da mesma forma, com a mesma qualidade de processo. Tá? O cabeçote de raspagem ali, vocês podem ver que é o mesmo, né? A gente manteve ele porque ele está muito consagrado, ele é robusto, já foi muito bem testado em todas as raspas robôs que a gente tem. Então a gente utiliza o mesmo sistema, né? E, obviamente, o mesmo conjunto de serra, né? A gente indica, né, o mesmo tipo de serra, que é a serra convexa, né? O conjunto de serra raio 115. Por que isso? Porque isso já está consagrado, o pessoal já está utilizando isso no mercado há bastante tempo, então facilita muito para quem já tem uma raspa robô e eventualmente compra uma raspa Lucatec, vai utilizar o mesmo tipo de serra. Não tem que utilizar uma serra especial, diferente, para esse tipo de equipamento. Tá? Então a gente quis utilizar o mesmo conjunto de serra. Assim como também todo o conjunto, por exemplo, lá de medição, é o mesmo sistema de laser, é o mesmo sistema de sensor de malha. A gente manteve isso por quê? Padronização. A gente sabe que são equipamentos que já estão bem testados, né? E muitas vezes o pessoal tem isso até na sua planta como reposição. Então, a gente não quis modificar isso. Isso já está bem consagrado e seguro, segue-se o mesmo. Tá? Nesse equipamento aqui, existe um opcional que é o conjunto painel PC. Então, eventualmente, o reformador queira ter uma conexão, queira armazenar receitas, a gente tem como opcional a venda de um painel PC que é acoplado aqui nessa máquina e funciona da mesma forma como a raspa robô. As mesmas conexões com multisys, né? Como a gente já tem aí opcionais aí, já tem essa opção colocada no mercado. Tá bem? Isso que o Lucas comentou do cercamento, né? Ele é muito parecido, talvez aqui não tenha imagem, mas lá na feira ele vai estar montado, né? É muito semelhante ao da raspa robô, e tem a porta com bloqueio, né? Que é uma exigência aí do Ministério do Trabalho, e que a gente faz questão de manter isso sempre, porque a máquina tem que ter esse bloqueio, né? Enquanto a máquina está operando, o operador não pode entrar na máquina. Esse é o conceito aí, e segue nessa máquina também. Pessoal, trazendo mais uma vez o aspecto que já foi detalhado, aqui ela originalmente ela é fornecida com uma IHM de operação do equipamento, que é a mesma presente na raspa robô compacta, para quem conhece a raspa robô compacta, que também pode trazer como acessório o PC, onde armazena as receitas e trabalha com uma raspa robô regular que o mercado conhece. O que é importante destacar sobre esses modelos da RecaPro? Que nós não temos na linha RecaPro o conceito modular que a linha Lucatec traz. Então, aqui nós não temos condições de fazer um upgrade da raspa e ela atender 2 posições de pneu. Na extrusora, a mesma coisa. Ou ela nasce com a roletadeira integrada já de fábrica, ou nós não temos como fazer o conceito modular em campo que o mercado já conhece do produto Lucatec. Modularidade segue sendo uma exclusividade da linha de produtos Lucatec. A linha RecaPro, ela tem a sua diversidade de possibilidades, porém, nascida em fábrica. Nós não teremos modularidade na linha RecaPro em campo, como o mercado já se habituou a reconhecer. Esse é um conceito exclusivo do produto Lucatec, que oferece, sim, uma perspectiva de aplicação dele, tanto nas plantas de menor porte, quanto nas de maior porte, preservando o investimento feito anteriormente e adaptando a máquina à realidade de demanda da planta ao longo de toda a sua existência. A linha RecaPro, ela não tem o conceito modular, certo? Pessoal, tem uma pergunta do Alone, que é um associado, e perguntou qual é o tempo médio para raspar um pneu, por exemplo, 295, com essa raspa. Essa raspa vai ter um ciclo de operação por pneu equivalente ao da raspa robô, especificamente da raspa robô compacta, que nós trabalhamos com uma média de 2 minutos e 15 por pneu. Na raspa robô regular, não a compacta, a gente está trabalhando por 2 minutos. Isso para os equipamentos dimensionados com motores de 30 cavalos.
Para raspa robô com motor de 40 cavalos, a gente já passa por um ciclo de 1 minuto e meio. Né? Mas aqui na Recapro, vamos trabalhar com 2 minutos e 15. Mais uma pergunta, vocês fizeram a utilização sempre com o mesmo tipo de lâmina de raspa, certo? Sim. Vocês sabem se ela vai ter um aproveitamento melhor ou pior em questões de duração da lâmina, do jogo do lâmina de raspa? O mesmo da realidade da raspa robô. Mesmo porque nós estamos falando da mesma motorização, nós estamos falando do mesmo cabeçote de fixação, de perfil de operação, ela vai performar da mesma forma que a raspa robô. Beleza. Pode pular mais um para nós, por favor, Antônio, para a gente ver a roletadeira. Ainda mais uma pergunta sobre a raspa. Provavelmente não muda nada os mandris, né? Mandril todos iguais, encaixa de uma na outra. Isso, todos os equipamentos da Lucatec, tanto na linha Lucatec quanto na linha Recapro, vão manter o mesmo mandril. Por consequência, os nossos aros expansivos de todos os nossos equipamentos são cambiáveis entre uma linha e a outra. Beleza. E aqui, então, a roletadeira. Tá? Segue um conceito também, né, de robustez, como a gente tem na linha Lucatec. Né? Ela é um ciclo de roletagem automático. Obviamente, a aplicação da banda é manual, né? Onde tem um sistema de frenagem, né, para o operador poder fazer o estiramento da banda, vamos dizer assim, né? Então, é acionado por inversor de frequência. Vem esse berço, que é essa parte de baixo ali, onde tem aqueles pedais amarelos, né? Que é para uma boa ergonomia para o operador, onde ele larga o rolo de banda ali, faz a aplicação manual, e depois a roletagem ela é automática. Então, ele tem sensores lá que desligam no final da roletagem e o sistema sobe, né? Ele se desliga automaticamente. Não é de forma manual. Obviamente, na parte da aba, sim, a gente tem um sistema de pausa, né? Onde ele pode fazer, dependendo do sistema, dependendo da banda, ele pode, ou do ombro, né, do pneu, ele pode parar um pouco mais no ombro ou mandar seguir. Tá? Isso é uma forma um pouco mais automática, ao passo que na Lucatec isso é totalmente automático quando é um ciclo com aba. Então essa é a diferenciação entre uma e outra. Mas ela roleta a banda com aba perfeitamente também. Tá? Tem esse opcional ali do rolo, né, que a gente chama de rolo pressor, né, que é para auxiliar no estiramento da banda, para deposição da banda, né, como um opcional. Tá? Esse é o equipamento. Também adequado em NR12, né, com a sua automação embarcada. Se tiver alguma pergunta, a gente pode... Excelente, as máquinas são muito bonitas, parecem bem robustas e, pelo que vocês estão dizendo, produtivas, né? Principalmente pensando no tamanho do reformador que queria estar buscando uma solução dessa, aí nós estamos falando do cara aí na faixa de uns 1.000, 1.500 pneus, estaria bem atendido com esse equipamento, né? Com esses equipamentos. É fantástico. Eu, da minha parte, fiquei impressionado aí, não imaginava que vocês conseguissem uma solução assim tão compacta e que se vê realmente com bastante tecnologia embarcada aí, né? Obrigado, Richard. Obrigado. Richard, tu não imagina o desafio, eu posso falar aqui que está essa turma da engenharia, não imagina o tamanho do desafio que foi fazer com que eles conseguissem deixar as máquinas um pouco mais compactas. Porque não adianta, tem aquele DNA de engenharia, de robustez, que a gente não consegue perder e não consegue não ter esse mindset quando está desenvolvendo um projeto novo. Então, quem for lá na feira e quando vocês tiverem a oportunidade de ver essas máquinas ao vivo, vocês vão se impressionar com a robustez desses equipamentos. A gente está falando aqui, sim, de ter de conseguir chegar com um preço mais competitivo no mercado, mas sem perder essa característica, né, que nos trouxe até aqui, que é de ter equipamento robusto, porque no nosso entendimento o reformador ele tem que se preocupar pouco com máquina não funcionando. A máquina tem que ser robusta. Claro que a gente tem que fazer as manutenções preventivas, né? E quanto mais tiver manutenção preventiva,
mais a gente aumenta a vida útil do equipamento, mas aquela máquina que vai chegar na planta ali, durar um pouquinho, já começar a dar dor de cabeça, a trazer manutenção, não adianta, a gente não consegue desenvolver produto desse jeito. Então, o maior desafio com essa turma da engenharia foi, cara, vamos fazer isso compacto, né? E às vezes vinha uma máquina quase igual da Lucatec. Então, a gente precisa reduzir um pouco, mas onde é que dá para reduzir? Então, acho que eles acertaram muito de entender aonde a gente pode deixar a máquina mais compacta e aonde realmente a gente não pode, para a máquina ter a robustez e poder operar da forma como a gente acredita que tem que ser. Excelente. Eu acho que vale a pena agora chamar, estamos abrindo para vocês falarem o que vocês precisam, mas eu não sei se eu interrompi o Mário, que ia falar alguma coisa. Eu ia só fazer uma complementação, Richard, que além dessa linha que foi apresentada, a gente vai ter também cabine de cola e vamos ter também a máquina de limpeza Recapro. Essas a gente não teve para apresentar para vocês nesse momento, mas acho que era importante deixar já na memória de todos que a linha completa da Recapro vai também prever o fornecimento desses 2 itens. Cabine de cola sem funcionário, sem operador? Essa vai vir na Lucatec. Essa vai estar na Lucatec. Operador, automação Lucatec. Vamos pegar o comprometimento aqui. Essa está no forno, logo ela vai estar aí. No forno? Beleza, essa é importante. Vai vir uma Lucatec mais automática, a gente sabe que é uma demanda que está aparecendo com força no mercado. Então, aqui na Recapro a gente vai ter uma mais simples, não com tanta automação, até focando num custo mais acessível. E na Lucatec a gente está desenvolvendo uma com mais automação para ajudar os reformadores aí a resolver algumas questões dessa etapa do processo de reforma. Excelente. Eu ia chamar o Buffon para ajudar a gente nessa parte de falar sobre financiamento, se nós vamos... Está aprovado no BNDES, se não está, se tem financiamento com a Lucatec, questões de comerciais aí. Ô, Buffon, você está ainda na linha? Richard, desculpa, só interrompendo, é porque o pessoal da Renoban levantou a mão aqui. Ah, é? Não sei se é o Esberto. Esberto, isso. Desculpa, Esberto. É uma pergunta. Primeiro, eu vim aqui parabenizar pelo shopping, é o que realmente estava precisando. Vocês foram 10 assertivos. Com relação à mesa de corte, de preparação de bandas, por que versão guilhotina, por que versão disco, durabilidade do disco e a pretensão que a Bandag solicita para as casas dela, se será guilhotina ou disco? Tem essa informação? Desculpa, Esberto, eu não compreendi bem na íntegra, mas... Eu acho que eu entendi. Eu posso complementar, se vocês quiserem. O Esberto, ele perguntou o seguinte, o porquê de eu optar pela guilhotina ou pelo disco, isso pessoalmente, como reformador. Por outro lado, qual é a opinião da equipe da Bandag em relação a essas duas opções? Perfeito. O posicionamento da Bandag, se alguém da Bandag puder nos ajudar, por favor, João, nos ajuda depois. O que eu posso te colocar, Esberto, nós vamos ter 2 alternativas de corte, uma delas com guilhotina, outra delas com o disco de corte. É do nosso entendimento de que o disco de corte, ele propicia um melhor acabamento do corte, porque ele já especifica, inclusive, textura no corte, de forma a facilitar todo o restante do processo. Porém, existe a alternativa, existe a prática de uso de guilhotina por parte de algumas reformadoras, e nós vamos ter as 2 condições de fornecimento. Então, é muito mais por escolha e prática, e agora, se o fabricante tiver uma orientação em relação ao processo... Eu só queria acrescentar, Mário, que é para o Esberto, que se ele não viu ainda a de disco de corte, o disco ele tem uma porosidade igual de um carbide na lateral. Então, quando ele corta, a parte afiada corta a banda, mas ele também já prepara a ponta da banda para receber a cola. Então, essa é uma vantagem. Sim. Agora, não sei a opinião da equipe técnica da Bandag. Vai lá, João. Exatamente, ele já deixa texturizado. Texturizado. Perfeito. Ao passo que a guilhotina deixa ela lisa.
Então, depois tem que passar um carbide, tem que lixar a cabeceira para preparar. Então, é uma tarefa a mais, né? Mas, Sim. João. deixa o João comentar. Bora lá, pessoal. Primeiramente, eu peço até desculpas, né? Eu não falei bom dia para todo mundo. Bom dia, Mário, Lucas, né? O Eduardo. Boa tarde, né? Se tiver algum barulho, estou junto com o Rafa aqui, nós estamos em deslocamento, pedimos desculpa, estamos parados num posto de gasolina. E se vier um ruído no fundo, pedimos desculpa aí de antemão, uma música que está tendo aqui. Vamos lá. Com relação ao disco de corte, né? A Bandag, ela nunca produziu guilhotina com disco de corte. Ela sempre produziu a guilhotina, né? O corte com guilhotina, né? Com a faca. Mas nós não nos opomos com relação ao disco, porque é uma modernização, né? Porque ela já ganha sim produtividade, né? Você cortar e texturizar ao mesmo tempo. O que nós precisamos garantir é que o disco de corte faça o corte retilíneo, porque tem muitas guilhotinas com disco de corte que na hora de segurar a banda, ele não segura da forma correta e o corte, ele sai torto, ele sai não de uma forma tão retilínea. Então, este é o grande ponto, tá? Não nos opomos em relação ao disco de corte pelo ganho de produtividade, só temos que ter a certeza que vai ficar 100% retilíneo, para que, né, no Brasil é muito importante o acabamento, a aparência, né, principalmente a questão da emenda, então nós precisamos garantir que a emenda fique de uma forma perfeita. Tá joia? Não sei se eu respondi. Perfeito, João. E, pessoal, só pegando mais um ponto, Richard, antes de entrar com o Buffon, tá, na parte comercial, trazer um pouquinho aqui com relação à homologação, tá? A palavra homologação, ela é uma palavra muito forte. Por quê? Porque nós precisamos de uma carta dos Estados Unidos, né, homologando o equipamento. Então, assim, hoje, se vocês perguntarem para a gente, a linha RecaPro está homologada? Não. Por quê? Porque é uma linha recente, que nós conhecemos agora recentemente, mas fizemos todos os testes, né? O Rafael, o Regis, estiveram no campo fazendo todos os testes, né? Para quê? Porque a gente primeiro tem que conhecer a máquina para ter um pleito para os Estados Unidos de chegar e falar, ó, temos um equipamento que conhecemos, que fizemos os primeiros testes e que precisamos homologar. Então, isso já está acontecendo. A solicitação de homologação já está acontecendo. Só que, como muito bem trouxe o Lucas, o Eduardo, o Mário, nós acreditamos que nós não vamos ter problema nenhum com a homologação. Por quê? Todos os pontos que requerem atenção na homologação são do mesmo equipamento do que o equipamento que já é homologado. Vou trazer alguns exemplos. Todo mundo conhece o HDSS da Bandag, né? O coxim fita nosso. Ele é mais largo do que o da concorrência. Então, nós temos extrusoras na concorrência que usam um fuso de 30 milímetros. Essa extrusora não puxa o nosso produto. Ela não funciona com o nosso produto. E isso está garantido que a RecaPro faz. Além de todos os outros pontos de cobertura, de escariação, além de tudo, dentro da raspa, né? O Eduardo trouxe, o Mário trouxe a angulação da serra na raspagem, para garantir RMA, para garantir o raio correto, para garantir a correta quebra do ombro, do jeito que a gente pede. Então, é exatamente o mesmo produto. Então, assim, né, e trazendo um outro ponto, a homologação, ele requer não só o equipamento, ele requer homologar a empresa, o pós-venda, a parte de engenharia. Então, a Lucatec é uma empresa homologada. Então, ela é uma parte homologada em pós-venda, em engenharia, em desenvolvimento, né, no atendimento no geral. Então, assim, nós acreditamos que vai ser, né, muito fácil a questão da homologação, tá? E né, como muito bem trouxe, um recapador que hoje não consegue ter acesso a um equipamento Lucatec, ele está indo buscar equipamentos na concorrência da Lucatec, que não garante
o RMA, que não garante um run-out. Então, entre comprar um equipamento que hoje está, né, muito bem visto por nós, muito bem conhecido por nós, e um equipamento que a gente não conhece, vamos para a empresa que está homologada pela gente, tá? Só não posso falar que está homologado, pessoal, porque a homologação é uma carta que vem dos Estados Unidos e independe de nós aqui no Brasil, entre, né, eu, Rafa e todo mundo que está aqui. Mas podemos garantir que ela funciona, o equipamento funciona de uma forma muito, mas muito satisfatória mesmo. Então, se tiver que optar, né, a decisão de compra é sempre do reformador. Se é uma decisão de compra entre comprar um equipamento da concorrência ou de uma empresa homologada, que a Lucatec é sim uma empresa homologada Bandag, uma empresa parceira Bandag, comprar equipamentos, né, da Lucatec. Tá bom, pessoal? Isso não, então assim, uma recomendação, mas não é uma homologação. Não sei se eu fui claro. Foi claro, João. Perfeito. Acho que atende ao pleito da maioria do pessoal que está aqui na sala, tá? Então, agradecemos a sua posição aí, as explicações mais em detalhe. E se a gente puder agora, se não tiver nenhuma pergunta específica de equipamento, não vi mais nenhuma mãozinha levantada aí, né, Juliana? Não tem, né? Não temos, não. E aí o Buffon estiver disponível para entrar, nós queremos ver a carinha linda do Buffon. Queria só de acrescentar uma coisa que o João comentou, que é importante, quando eu apresentei a raspa automática, a RecaPro, e é importante deixar bem claro que ela raspa os ombros também, ela faz a angulação de ombros, ou seja, isso é importantíssimo, de forma automática, ou seja, não é necessário uma lambreta ou passar o pneu depois em algum outro equipamento para fazer o ombro, ela já faz isso na sua própria receita, faz durante o processo de raspagem, tá? Assim como também a correção de ombro, se por exemplo um ombro não teve uma raspagem por um ombro, por um pneu estar desombrado, ela tem o mesmo, não é opcional, mas a mesma possibilidade que a raspa robô tem, né, de fazer a correção de ombro. Tá? Ela tem essa mesma funcionalidade, esse é o termo. Ela tem a mesma funcionalidade que nós temos na raspa robô. Tá bem? Excelente, Eduardo. Ô, João, deu uma falhada no teu áudio. Eu acho que não está caindo um pouquinho a internet, mas eu só queria complementar que é com uma excelente quebra de ombro, com uma excelente qualidade a quebra do ombro. Tá joia? Excelente. Buffon, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, pessoal. Consegue me ouvir bem? Ouvimos sim. Ok, pessoal. Essa nossa gestão na Soban, desde o primeiro momento após a eleição aí, nós nos focamos em ajudar a rede como um todo a aumentar a sua rentabilidade. Esse mercado cada dia mais difícil, principalmente agora, além da concorrência dos outros fornecedores de matéria-prima, nós temos a concorrência dos pneus asiáticos e a reformadora tem que estar bem equilibrada com seus custos, bem concentrados, bem conhecidos, né, para que o recapador consiga sobreviver. E nós estamos trabalhando em várias frentes, e uma das frentes mais importantes desse trabalho nosso está sendo essa parceria com a Lucatec. Tá? A Itarubã é suspeita para falar sobre a Lucatec, porque, se eu me lembro bem, o Mário até pode me corrigir, a Itarubã foi uma das primeiras reformadoras aqui do Sudeste que adquiriu a raspa robô dupla, a Roythread com roletadeira dupla ao mesmo tempo. Isso já se faz em 10 anos. 2016. E nesses 10 anos, fazendo a conta por alto de cabeça, esses equipamentos já produziram mais de 350 mil pneus, com nenhuma falha grave, que tirou uma máquina de operação por mais do que meio-dia e requereu assim, uma intervenção drástica, nada nesse sentido. Então, nós temos como comprovar na prática, dentro da nossa casa, a robustez desses equipamentos. Né? Quando nos foi oferecida a raspa robô com a Roythread, no primeiro momento fazia-se o payback de quanto tempo a Roythread se pagaria
em função da economia de deixar de usar coxim para usar HDSS. E aí, no nosso caso, na ocasião, há 10 anos atrás, em torno de 2.500 pneus de produção na época, em 2 anos, a Roytred se pagou, e mais 2 anos ela pagou a Raspa Robô. Sem contar as economias adicionais, que foi deixar de ter várias medidas de coxim no estoque, que demandavam um controle enorme sobre data de vencimento, temperatura, umidade, deixando de ter que aplicar o coxim sobre a banda na mesa de corte. Enfim, os ganhos foram muito grandes, também em termos de boa qualidade no acabamento do pneu recapado, porque os equipamentos são do mesmo fabricante, eles se conversam entre si e o acabamento fica perfeito, tá? Um outro detalhe importante para quem não conhece esses equipamentos, né? Lá atrás, no passado, um dos maiores pânicos do proprietário da recapadora era se o dia que o raspador não viesse trabalhar ou ele fosse embora da empresa ou ficasse doente. Hoje a gente brinca lá na Itarubã, isso é brincadeira, lógico. Com um pouquinho de treinamento, a tia que serve o café, ela consegue ir lá e raspar o pneu, porque está tudo gravado lá na máquina, entendeu? E isso tem sido aperfeiçoado também nessa parceria com a Multisys. Nós temos participado para que também os dados sejam todos arquivados para rastreabilidade, né? E aí esbarrava-se na questão custo para o pequeno. E aí agora esse problema já está solucionado. E também, de primeira mão, né, Mário? Se eu puder anunciar aqui, se estiver errado, você me corrige. Se dentro do grupo da Soban, 10 pedidos de Raspa Robô ou Roytred, pode ser tanto de uma como da outra ou das duas. Se 10 Raspa Robô, Recapro ou Roytred, com mais 10 Roytred, tanto Recapro como Lucatec, enfim, 10 equipamentos, Raspa Robô ou Roytred somados, o Lucatec está abrindo um parcelamento para nós em 10 pagamentos. Uma coisa que a Lucatec nunca tinha colocado à disposição, e a gente vem conversando com a Lucatec há mais de um ano sobre esse assunto, mesmo com essa taxa Selic nesse valor absurdo, nós vamos ter agora, se conseguirmos formar um grupo e colocar pedido de 10 equipamentos, repetindo, não serve painel de autoclave, máquina de limpeza, isso está restrito para Raspa Robô ou Roytred, tanto Recapro como Lucatec, nós vamos ter a possibilidade de estar parcelando esses equipamentos em 10 pagamentos. Outra informação importante que nós estamos trabalhando, esses equipamentos da linha Recapro e da Lucatec já estão todos eles cadastrados e homologados pelo BNDES. Então, através da Juliane, do Richard, nós estamos trabalhando junto ao BNDES para verificar também linha de crédito, algo dentro desse crédito verde que eles falam, para ver se nós conseguimos também habilitar uma linha de crédito com um prazo um pouco maior, porque daí vamos ter economia na redução do material. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a diferença de preço do coxim para o HDSS é em torno de R$10 mais barato do que o coxim. Na média, aqui no estado de São Paulo, na minha região, vai 1 quilo de HDSS por pneu. Então, a grosso modo, por pneu, já se tem uma economia de R$10 por pneu. Obviamente que essa conta tem que ser melhor apurada em cada reformador e em cada região, tá? Aí, com uma linha de pagamento em 10 vezes, ou daqui a pouquinho, com o BNDES num prazo um pouco maior, vai ser, sim, um ganho significativo para que a gente possa melhorar a rentabilidade da nossa rede, possa melhorar a qualidade do nosso trabalho, tá? Não gosto de falar muito de redução de pessoal, e dá a impressão que nós estamos trabalhando para acabar com a mão de obra. Não é isso. Mas a Raspa Robô com a Roytred, seguramente, uma unidade de mão de obra também é possível economizar dentro de uma planta de recapagem aí de até 1.000 pneus, tá? Então, para nós é muito prazeroso poder estar participando desse processo todo, com o apoio da Bandag, com todo esse time da Soban envolvido, com uma empresa séria como a Lucatec aí, com a sua equipe de profissionais, né? E só resta, nós vamos trabalhar isso no decorrer do restante dessa semana, convocar o pessoal para que compareça na Pneu Show. Muitas pessoas não estavam com programação,
por causa de logística, custo logístico, distância, tá? Mas seria muito importante estar na Pneu Show, visitar o stand da Lucatec. Nós vamos ter o nosso ambiente lá também da Sobana Pneu Show, tá? E todos estão convidados para que possamos ver junto esses equipamentos e podermos tirar mais informações e poder enriquecer melhor a decisão por uma compra, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Se eu, caso esqueci de alguma coisa, vocês me lembrem e a gente retoma e complementa. Buffon, obrigado, excelente informação. Queria fazer um reconhecimento público aqui ao Buffon, que é um diretor da Soban, e ele trabalha muito forte buscando soluções para a rede, então sempre buscando novidades, e ele tem uma energia muito grande nesse sentido, e ele é um dos, o patrocinador desse projeto junto com a Lucatec, aí, com certeza. Né? Então, Buffon, muito obrigado aí pelo suporte. Bacana, Richard. E da nossa parte também agradecer o feedback positivo do Buffon em relação aos equipamentos da Lucatec. A Itarubã é um cliente de longa data, mais do que um cliente, um parceiro que nos ajudou a posicionar a Lucatec no mercado com a experiência que foi vivida dentro da realidade da Itarubã, e isso se desdobrou, né, com toda a influência, com toda a experiência que foi vivida lá, posteriormente sendo ampliada e tanto dentro da realidade próxima, mas naquilo tudo que foi possível ampliar a partir de lá. Gente, então o Buffon acabou nos trazendo, né, a consolidação do nosso projeto de trazer para a Soban e para os seus associados uma política de fornecimento exclusiva. A Lucatec, de fato, não trabalha com esse formato por conta do seu porte. É um desafio para a Lucatec viabilizar essa política de fornecimento dessa forma. Os nossos preços, eles não carregam despesa financeira. Essa foi uma política adotada pela Lucatec ao longo de toda a sua construção de políticas comerciais para o fornecimento de equipamentos. Portanto, a gente não tinha capacidade de viabilizar isso. O que nós fizemos nessa negociação foi estabelecer um volume de 10 equipamentos que poderão ser constituídos tanto da linha Lucatec quanto da linha Recapro. Estamos falando de raspa e de extrusão. Nós chegando a 10 equipamentos, nós teremos capacidade de buscar, junto à nossa cadeia de fornecimento, uma redução que viabilize a Lucatec bancar esses fornecimentos ao longo do intervalo de tempo, que naturalmente a gente está muito confiante com esse projeto de que ele vai ser bem recebido e vai se consolidar, para que a gente construa depois as etapas de entrega e de entrada em operação desses equipamentos. Eu não sei se ficou alguma dúvida em relação a isso que nós estamos trazendo. Serão 10 equipamentos, tanto de raspa quanto de extrusora, independente do modelo, se vai ser a Roytred 150, 200, se vai ser a raspa robô compacta, ou HS31, ou a raspa Recapro, ou a extrusora Recapro. Enfim, Mário, eu vou fazer um pedido para você. Claro. Se você puder mandar depois para mim e para a Juliane, quais são os equipamentos que entram nesse módulo de negociação, Claro que precisariam ser em grupos de 10. Então, Perfeito. nós vamos pegar um primeiro, espero que a gente venda mais do que um grupo, mas vamos lá, primeiro um grupo de 10, e aí a gente começa a fazer um trabalho junto aos associados de divulgação, para que eles indiquem, coloquem seu nome na lista dos interessados aí para participar dessa proposta. Ainda hoje, porque a gente até já tem um documento que a gente andou trocando algum tempo atrás como um ponto de partida para isso que nós estamos consolidando hoje, mas de imediato vai estar com vocês a relação de equipamentos que vão compor, então, essa modelagem. Perfeito. Muito obrigado. Nada que agradecer. Então, estamos todos construindo isso juntos. É um projeto de muitas mãos aí que a gente tem a felicidade de ver ele se concretizando. Excelente. Eu não sei, o Fernando, que está aí também, a Adelino, não sei se alguém, o Gustavo,
Gustavo entrou aí para fazer uma pergunta para vocês aí. Vai lá, Gustavo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu só queria contribuir, né, porque eu estou aqui no Grupo ROF, há 18 anos, e muitos aí de vocês conhecem o Evandro. Eu acho que o Evandro participou muito desse crescimento da Lucatec, né, principalmente com a nossa planta de São Sebastião do Caí. Então, nessa parte de equipamentos, assim, eu não tenho o que falar, somos vizinhos aqui, né, a ROF e a Lucatec, então isso facilita bastante na nossa situação aqui a parte de assistência técnica também, né. Então, a fase que nós estamos passando aqui, que já é de ter alguns equipamentos Lucatec muito duradouros, né, Mário pode me ajudar, o Eduardo também, agora a gente está numa fase de upgrade, de retrofit. A nossa primeira raspa dupla robô, né, acho que foi, Mário, me ajuda? 2013. 2013, né? 2013. Ela agora ela tá sendo totalmente reformada, restaurada para ir para uma outra planta. Então a gente está muito contente também com essa possibilidade, né? Não é simplesmente uma compra, ela está dentro da recapadora, a gente vai se adaptando, mas a possibilidade de novos horizontes, até para um equipamento que, vamos lá, são quantos anos, né? Permite eu fazer uma confidência aqui para todos, Gustavo. A máquina chegou aqui e o Eduardo constatou pelos ciclos que ficam documentados na operação, a máquina fez 1 milhão de ciclos, ou seja, 1 milhão de pneus raspados por esse equipamento ao longo de 13 anos de operação, e agora com o retrofit, com a renovação da automação dela, ela vai ficar pronta para o próximo 1 milhão, né? Então é uma satisfação imensa ver aquele equipamento ainda em operação, já com o nível de entrega que ele já se posicionou, e tendo agora uma vida útil dele revalidada com uma performance que nós já conhecemos para mais uma nova rodada dessas. Então é só para contribuir nessa questão aí, que não é só o fato do equipamento novo, moderno, mas o atendimento que vocês têm com a gente, né, nesse pós, que é o diferencial, e nós aqui não abrimos mão. Então, obrigado a todo mundo, bom trabalho. E aí, Gustavo, fiz questão de aparecer um pouco aqui, que a gente vê o Buffon falando ali, né, 350 mil pneus, essa máquina que veio para cá, que está até aqui dentro, ela está aqui, a gente está fazendo retrofit nela, que está ali, o número é próximo de 1 milhão, é um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas 1 milhão é a referência, e vai fazer mais muitos, né? Quando a gente para olhar tantas outras máquinas que tem já na rede BANDAG, a gente pega o Brasil e que reforma, daí vocês me ajudam, Richard, um pouco aqui, entre 8 e 9 milhões de pneus de carga por ano, mais ou menos, eu acho que é o número, né, que se trabalha hoje. Se a gente olha a quantidade de pneus que as raspas robôs já reformaram nesses últimos 15 anos, é impressionante o que a gente conseguiu juntos entregar de qualidade e segurança para o setor de transporte no Brasil. Porque a gente, claro, mira muito a eficiência, mira muito essa questão de conseguir produzir de uma forma mais competitiva que o setor exige hoje, mas a gente também tem uma questão que a gente consegue entregar de qualidade, e essa combinação de uma borracha boa com um processo bom, o reflexo disso é um pneu mais confiável, e que, no final das contas, lá no final do dia, a gente constrói também estradas mais seguras, né? A gente está entregando ali um pneu que vai oferecer mais segurança para todas as transportadoras e motoristas que estão Brasil afora. E essa questão da provocação que tu comentou do Evandro, né? O Evandro sempre foi um cara que provocou muito, e tantos outros aqui da BANDAG que nos instigaram a melhorar cada vez mais, e até nos instigaram a desenvolver novas soluções. A gente está sempre muito aberto a isso. Então, qualquer desafio ou qualquer coisa de processo que vocês perceberem que tem uma oportunidade para se desenvolver alguma solução, o Eduardo aqui, a engenharia, e o Mário, a gente vai estar sempre muito abertos a receber essas sugestões e tentar desenvolver alguma coisa nova, porque a gente acredita, no fim do dia, muito nisso, né? Esse crescimento que a gente tem como setor, ele passa do mercado nos instigar e a gente tentar desenvolver soluções cada vez melhores para vocês. Então, já fica aberto isso para a gente seguir sempre desenvolvendo coisas juntos aí. Beleza, Lucas. O Buffon, acho que tem mais uma
colocação. É só uma pequena colocação, né? Complementando essa colocação do Lucas, nós estamos junto com a equipe da Bandag, com a equipe do Lucatec, desenvolvendo os conformadores da Roytred para que a gente diminua o consumo da tira de acabamento, que é o material de preço mais elevado dentro do catálogo da Bandag, né? Substituindo também uma grande parte da tira de acabamento pelo HDSS, que vai custar daí em torno de 12 a 13 reais, mais barato o quilo, né? Então, já estamos descendo para os níveis de detalhes e ajudando nessa evolução da redução do custo do processo como um todo. Obrigado, Buffon. Obrigado, Gustavo, aí, pelo seu depoimento aí também. Mais alguém quer dar alguma palavra? Provoquei aí uns diretores, uns conselheiros. Se quiserem dar alguma palavra, estamos aqui à disposição. Aí vai fechar daqui a pouquinho, né, Juliane, o nosso horário, né? Já estamos com o horário em cima. Boa tarde a todos aí, espero que estejam todos bem. Sou meio suspeito de falar da Lucatec, né, porque eu endosso todas as palavras que o Buffon fala aí, né, o pai da recapagem aí, mas eu tenho uma raspa robô há 12 anos já. Não raspei, eu tenho raspado, mas de 500 passa, né? E a gente sempre está em contato com o Mário aí, fazendo as revisões que precisa. Então, eu acho que vou ficar mais uns 12 anos sem comprar uma nova aí do Lucas. E temos também a Roytred, na época era 200, né? Hoje ela é 300, né? Mas é uma perfeição. Então, falar alguma coisa do maquinário é muito bom. Que continua assim, né, Lucas? Agora com a outra linha aí para atender o outro pessoal, né? Então, acho que o Lucas... eu lembro dele quando ele lançou a máquina de desmontar pneu na feira. Então, tu imagina, isso uns 25 anos atrás, né, Lucas? Olha, eu tive na Bandag, inclusive, demonstrando a ferramenta para desmontar pneus. A Naja, né? A Naja. Maurício, na época Norte-Sul, me levou lá. E eu acho que isso foi 2003, mais ou menos. Para quem é novo aí na Soban, na Bandag, começou lá na feira, né, Lucas? 2003, tu está falando isso? 2003, foi o começo de tudo. E a gente brinca, né? Eu desmontei mais de 1.000 pneus sem câmera no desenvolvimento da Naja. Eu tenho certeza disso. Você está falando de 1 milhão, mais de 1.000 pneus eu desmontei. E ali que a gente muito do que a gente vê, esse DNA da Lucatec, hoje ele começa lá com aquela ferramenta, que segue ainda um item que a gente vende muito, e que a gente vendeu muito nos Estados Unidos também. Foi a nossa primeira experiência internacional, foi a ferramenta. É ali que nasceu o conceito todo. Eu quis lembrar, porque segue o padrão desde lá quando começou, né? Isso aí. Obrigado, Adelino. Excelente, obrigado, Adelino. Excelente. O Adelino, duro é lembrar que em 2003 eu já era velho. Imagina hoje. 2003 já estava há bastante tempo no negócio já. Mas eu não sei o que tem na borracha, né, Richard? Porque a turma não envelhece, impressionante. O pessoal está tudo voando ainda aqui. Tá todo mundo bem, né? Que bom. É isso aí. Excelente. Juliane, você quer fazer os encerramentos finais aí? Eu acho que nós podíamos ir para as considerações finais, né? Acho que agradecer a todos os participantes, todos que disponibilizaram esse tempo aqui para esse bate-papo importante. Agradecer de modo especial a Lucatec, Eduardo, Mário, Lucas, muito obrigada mais uma vez. Agradecer aos nossos patrocinadores, então, Multicis, Siga 2R, o pessoal da própria Lucatec. Obrigada, Antônio, colocando a imagem aqui, pessoal da Vucaflex, muito obrigada, né, por apoiarem essa iniciativa. E acho que é isso, ficamos por aqui. Esse momento especial será depois editado e disponibilizado a todos os associados. E, Richard, fique à vontade também para suas considerações finais. No mais, é agradecer a todo mundo pela presença aí. Eu acho que a Lucatec sempre é uma empresa que as pessoas querem escutar, ver o que tem de novidade. Acho que foi muito bom. Agradeço vocês pelo formato, pela disponibilidade de tempo e disposição mesmo de fazer a apresentação. Acho que vai ser um sucesso aí. A gente se vê lá na Pneu Show, né?
É isso aí, gente. Aguardamos vocês. Queremos todos presentes lá no nosso estande para tomar um café conosco, ver os equipamentos de perto e a gente conversar individualmente aí para que vocês vejam tudo isso de perto. Excelente. Vamos. Muito obrigado. Então, um abraço a todos, uma boa tarde e um bom resto de semana para todos aí.